Iniciando os estudos com a Ichimoku Cloud. Ichimoku, ele não é pronunciado Ishimoku, é pronunciado Ichimoku, que é mais ou menos a forma aproximada ainda de se falar em japonês. Não é a pronúncia perfeita, correta, né? Geralmente as palavras em japonês elas têm uma acentuação no final de cada palavra. Mas é mais fácil, é mais correto você falar Ichimoku do que Ishimoku. Ela é uma técnica japonesa que, como praticamente tudo no mercado relacionado ao Japão, ele tem uma filosofia por trás. E a filosofia base do Ichimoku, falando bem a grosso modo, é esperar o melhor momento. Quase todas as filosofias japonesas, ou orientais, melhor dizendo, elas falam sobre tempo, muito sobre tempo, e também bastante sobre o cultivo da paciência. E com a Ichimoku não é diferente. Ele foi criado para ser um sistema completo de trade, no sentido de que você só precisaria estar usando esse indicador, um indicador só, sendo um indicador completo para que você não precise usar mais nenhum outro. É claro que quando a gente coloca o Ichimoku na plataforma, não parece tão simples assim. Eu vou tirar todos os meus indicadores da tela e colocar só o Ichimoku, só que quando você coloca o Ichimoku na sua tela, parece que ele está poluído de diversos outros indicadores aí. Bom, como vocês vão poder ver na imagem que eu vou deixar aí da minha tela, até que ele não está tão poluído assim. Mas por quê? Porque eu fiz configurações próprias. Eu não deixo a configuração padrão. Eu não mexo em nenhuma configuração matemática, apesar disso, eu não mexo em nenhuma configuração matemática do Ichimoku. Aí só para falar que a parte de cloud, né, com certeza vocês perceberam que a palavra em inglês cloud significa nuvens. Então quem opera utilizando Ichimoku Cloud vai falar bastante sobre nuvens. Isso daí não é só desenho bonitinho não para aparecer aqui na tela. Muita gente pensa que são desenhos aqui formados. Não tem nada a ver. Tá? Até quem opera Candle tradicional fica falando bastante sobre as figuras que aparecem na tela e como se fosse uma espécie de jogo. A gente sabe que todo mundo que é trader profissional fica pé da vida quando alguém fala que trade é jogo. Não, é tudo feito por operação matemática, é tudo indicadores matemáticos. E não é diferente aqui com o Ichimoku Cloud. Ele tem todo um cálculo para plotar, para aparecer as coisas aqui na tela. E então é isso, não são figuras aleatórias. Tudo que vai estar é o formato das nuvens, tudo que aparecer dentro das nuvens é por operações matemáticas que a gente não sabe, já foi programado aqui, né? As variáveis todas para estar aparecendo aí na tela. E basicamente, por que fala que é o indicador da paciência, da espera do melhor momento? Porque, bom, a gente sabe, né? Ou vocês deveriam saber que tudo que aparece aí em Candle são preços, são faixas de preço. Então, tudo que está dentro dessas nuvens são consideradas regiões de preço não seguras para estar se operando, com baixa volatilidade, aliás, ou momentos de indecisão do mercado, ou que ele está operando dentro de uma média de preço do mercado. E para o trader não é interessante estar operando nessas regiões, porque a gente precisa de volatilidade para estar fazendo as operações, ou seja, um movimento grande, né, e forte de alta ou de baixa. Então, entre aspas, tudo que está escondido nas nuvens da Ichimoku a gente não opera. Basicamente, o que a gente opera?
quando o preço está fora das nuvens. E aí também tem tudo que eu estou falando aqui a partir de agora é modo de operação bem básico da Ichimoku, porque ele é um sistema de trade muito complexo. Mas basicamente o que você vai fazer? Tudo que tiver acima da nuvem vai ser um movimento de alta. Então você vai procurar só trades de compra. Isso significa que a todo momento? Não, porque é óbvio que ele vai pegar e ele vai se afastar da nuvem e depois ele vai fazer um movimento de retorno, igual como se você estivesse operando com médias. Então ele vai ter o início do movimento e depois ele vai ter o final do movimento que ele vai fazer o retorno à nuvem. E tudo que está abaixo da nuvem é movimento de venda. Aí é a mesma coisa, você tem que estar atento ao melhor momento para você pegar o início do movimento que ele vai se afastar da nuvem, fazendo o movimento de baixa e depois ele vai fazer o movimento de retorno. Se ele é parecido com médias, então eu acredito que a gente pode também estar operando como muita gente opera pullback. Pullback basicamente são operações que você espera um momento de retorno à média. Então eu acredito que a gente também possa operar esperando o movimento de retorno à nuvem. Eu não gosto de operar pullback porque eu nunca sei quando é esse momento de retorno à nuvem. Muitas pessoas vão falar, não, mas é muito básico, muito óbvio quando ele vai retornar. Eu não acho isso. Eu acho que, por exemplo, ele pode estar fazendo um movimento de retorno que vai ser só um respiro e depois ele pode continuar caindo ou continuar subindo e não retornar no momento que você pensou que ele ia retornar. Mas tem gente que já está preparada para fazer operações muito longas, então isso depende muito mais da personalidade do trader, do estilo que ele opera, né? Não sou senhor da razão, então não estou aqui para dizer qual é o jeito errado de operar ou não. Eu acho que cada pessoa aí vai ver o melhor momento, mas existe essa possibilidade de você entrar pegando os movimentos aí de início, né? Que ele está início da compra ou início da venda. E aí quem quiser pegar o movimento de pullback, do retorno à nuvem, pode fazer isso também. Aí também tem a questão de que, como eu falei, tem muita gente que tem preconceito com a Ichimoku porque a tela fica muito cheia de coisas, a minha não fica. Ele também cria linhas, várias linhas aí dentro do gráfico para mostrar a tendência, como se não bastasse a tendência da nuvem, tem gente que quer ver a tendência do momento. Ele coloca diversas linhas, são as 3 primeiras linhas, se eu não me engano, quando você entra nas configurações do Ichimoku. E são só essas 3 configurações que eu tiro, essas 3 linhas aí que eu tiro, eu não uso, né? Aí pode falar, mas você falou que não mexe no setup, eu não mexo no setup matemático, que não seria semelhante, assim, um paralelo ao setup do MACD, só que ele faz outros cálculos aí, não é uma média rápida, longa e sinal. Parece que, se eu não me engano, é uma média longa sobre uma mais longa ainda e uma média rápida. Esses detalhes técnicos aí eu não vou explicar muito. Quem quiser saber mais detalhes sobre essa parte técnica, tem vários vídeos do Leandro Stormer, o canal Stormer aí no YouTube. Ele é um trader bem conhecido, também conhecido por ser professor de outros professores de trader, como o Rodrigo Cohen. Né? E no canal do Stormer ele tem uns 4, 5 vídeos falando sobre o Ichimoku, e um deles tem um especialista em Ichimoku, explicando tudo sobre o indicador. Então aí, só por curiosidade para citar, eu sei que ele tem aí médias aí que ele calcula entre 9, 26 e 52, o Ichimoku. Isso daí eu não mexo nessa parte matemática, eu só tiro uma parte do indicador da tela, que são essas 3 primeiras linhas. Essas 3 primeiras linhas, elas
chamam Tenkan-sen, Kijun-sen, Shiku-span. Tem nomes engraçados, mas são esses os nomes. São as 3 primeiras linhas aí quando você entra em propriedades de Ichimoku Cloud. E aí eu tiro essas 3 primeiras linhas aí. E aí também vai ter uma opção chamada pintura das nuvens. Ele vai estar como padrão linhas. Eu tiro isso e coloco preenchimento com cor. Porque aí sim você vai ter uma ideia mais visual do que é nuvem aqui no gráfico. Apesar de ser conhecido como o indicador completo que você usa para não precisar usar mais nenhum outro, vocês perceberam aí na minha tela que ele tem outros indicadores aí e outras colorações diferentes. Então o que acontece é que eu acabo sendo um pouco teimoso e acabo colocando alguns outros indicadores aí e regra de coloração. Eu acho muito feio essa regra de coloração padrão que ele vem. Então o que eu simplesmente faço é pegar e clicar em cima do indicador Ichimoku Cloud, vou em regra de coloração e aplico outra por cima, que é a CL MACD. Ela tem disponível de graça aí na internet, em alguns canais. Eu geralmente coloco ela em quase todos os meus setups e ela não vem dentro do Profit, você tem que importar ela para dentro do Profit para poder usar. E eu coloco essa CL MACD em praticamente tudo, né? Eu coloco um MACD, coloco essa regra, eu coloco agora dentro do Ichimoku e coloco dentro das velas, né? Coloco para plotar nas velas também, nos candles aí do gráfico. Além de trader, eu também sou psicólogo e, como o próprio Stormer fala, reconheço a importância disso. Reconheço a importância de você não sobrecarregar o seu cérebro com vários indicadores. Então é por isso que eu coloco essa regra de coloração em quase tudo. Para que eu bata o olho e já saiba o que fazer, tá? Sem ficar pensando muito. Tem uma região do cérebro, do córtex, eu acho que é pré-frontal, se eu não me engano, que se você colocar muita informação no seu cérebro, ele vai entrar numa espécie de tilt que você vai começar a ficar confuso, aí você vai perder o tempo da entrada, das operações e tudo mais. Por isso que não é recomendado você utilizar tanto indicador assim na sua tela. Como eu tinha falado, eu tiro as linhas do Ichimoku, como eu falei, as 3 primeiras, e na verdade elas servem mais, pelo que eu entendi, das explicações do Stormer, para mostrar a tendência do ativo que você tá operando. Mas é como eu tinha falado para um amigo meu, se você não sabe nem qual é a tendência atual do ativo, e se você já tem um bom tempo de mercado e você não sabe qual é a tendência do ativo, eu acho que você, sinto muito, infelizmente, tem que desistir de ser trader, porque esse é o básico, é o beabá. Ninguém pode se considerar trader se não sabe nem qual é o movimento atual do ativo. O que ele está fazendo agora, nesse momento, se ele está no movimento de alta ou de baixa. Isso daí você não precisa de nenhum indicador para estar colocando aí na tela para mostrar a tendência. Você já deve saber só de olhar. Mas aí você pode colocar, você pode dizer, mas você colocou aí uma regra de coloração, porque a regra de coloração é justamente essa, para mostrar a tendência. Coloquei só para efeitos de deixar mais bonito mesmo na tela, tá? E só para explicar como é que funciona, como foi pensado essa regra de coloração chamada CL-MACD. Bom, como o próprio nome diz, ela é baseada no MACD. Então, ele vai usar como padrão. E o legal disso é porque as outras regras de coloração, elas não podem ser configuradas, mudadas. Você tem que simplesmente criar sua própria regra de coloração e aceitar a regra que tem aqui disponível no Profit das cores. CL MACD não. Mas como padrão ele vem como padrão dos MACDs, que é médias de 26, 12 e um sinal de 9. Você pode colocar a qual você quiser, eu utilizo a padrão. Então, para quem já sabe mexer no MACD, né, tudo que está acima do eixo zero é um movimento de alta, ele vai plotar como verde. Tudo que estiver abaixo do eixo zero, ele vai plotar como um movimento de baixa em vermelho.
tá? Então, você vai perceber que se você colocar em tudo, como eu coloquei em tudo, você já vai bater o olho aqui na tela e vai ver, tá verde é movimento de alta, tá vermelho é movimento de baixa. Como se não bastasse, se ele estiver acima da nuvem é alta, se ele estiver abaixo da nuvem é baixa. Então só precisaria disso na sua tela. Mas por que você ainda coloca um MACD ainda mesmo assim visual? É só para, como eu opero o Renko, que depois eu vou explicar melhor, e a gente não tem aquele recurso de ficar olhando o tempo, para quando ele vai mudar de Renko mesmo, então é só para eu ter algum tipo de tempo aqui, como se fosse um temporizador, por isso que eu uso mais esse MACD aqui, para saber quando é que ele vai mudar a tendência de alta para baixa, mais ou menos isso. E aí tem uns indicadores que eu coloquei como redundantes aqui, né? Como eu falei, não precisaria, só coloco aqui para ter algo visual para bater o olho e já perceber. Mas ainda outra coisa redundante que eu coloco aqui é um high-low ainda. O high-low ele vai mostrar o momento, né, do preço, se ele está em alta ou ele está em baixa. Então, se é um movimento de alta, ele vai formar uma escadinha em verde. E se é um movimento de baixa, ele vai formar uma escadinha em vermelho, né? Escadinha em alta vai estar subindo, obviamente, e de baixo ele vai estar descendo. Que é também só para perceber aí quando ele vai fazer a virada. Isso daí também, na verdade, seria mais útil para quem quem entra em movimentos longos. Eu atualmente não estou entrando em movimento longo, eu só estou operando no método scalp. Para quem não sabe, scalp é quem vai buscar poucos pontos, tá? Eu considero o scalp só até quem vai buscar, por exemplo, 50 pontos por aí, no máximo. Quem fala que faz scalp e busca 100, 200, aí já para mim já não é scalp. O Ichimoku, na verdade, ele é um indicador justamente para isso, para você buscar movimentos longos. Esse é o intuito dele. E aí, de novo, questionamento, mas por que você então não vai buscar movimento longo? Como eu falei, eu não sou o senhor da verdade, talvez seja um medo meu, eu não tenho receio de falar quais são os meus medos ou receios, eu tenho receio de que eu entre aqui no movimento longo e a gente sabe que para ele pegar o nosso gain, ele às vezes demora para chegar lá e para pegar o nosso stop ele vai muito rápido para reverter. Então, isso também não é da minha cabeça, sabe? Porque tem vários traders aí que dão aulas e são reconhecidos, que falam a mesma coisa, como tem um vídeo do Rodney Dias falando sobre traders que pegam stop. Então isso existe mesmo de você pegar e algum trader grande entra no movimento contrário e pega seu stop muito rápido. Tá? Então é por isso que eu prefiro operar scalp. Talvez aí em algum momento eu tenha mais coragem de pegar e entrar numa operação de um movimento longo, mas vai de cada um e também vai da personalidade de cada um. Quem tem personalidade ansiosa provavelmente é melhor pegar scalp do que você pegar e ficar numa tensão muito grande aí que vai fazer mal para a sua saúde psicológica, física, porque geralmente a gente somatiza, né? E aí depois acaba fazendo alguma coisa errada aí, operando mal, justamente porque tentou pegar um movimento longo e não tem a personalidade para esperar movimentos longos, tá? Então não existe certo ou errado. É errado você fazer scalp ou é errado você operar longo. De novo, depende da personalidade de cada um. Tá? Trader também tem muito a ver com personalidade. E eu não sei se tem isso, mas como eu falei, eu também tenho formação de psicólogo. E então eu acredito muito nisso, nessa questão de que o estilo da tua operação também tem que ser compatível com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, né, com a sua questão emocional também. Então, é isso, como eu falei, por isso que eu prefiro entrar já com um alvo definido aí. E aí existe, como eu falei, tem muita polêmica. Eu pego só 10 pontinhos, eu pego 20 pontos. Tem gente que tira sarro,
dar risada. Hoje eu pego mais pontos aí de scalp, mas nunca, como eu falei, ultrapassando 50 pontos, porque eu acho que daí já não é mais scalp. Tá, e vai de cada um. O importante é o lucro no bolso e não quantos pontos você vai pegar, né? Porque, enfim, trade não é competição. Uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas, mesmo quando fazem scalp, é quantas vezes eu posso entrar no movimento de alta ou quantas vezes eu posso entrar no movimento de baixa. Existe lá as pessoas que falam, os professores de trader que falam sobre o famoso cara que compra topo, né, e vende no fundo. Porque a gente nunca sabe quando é que o movimento vai se encerrar. Mas a gente pode ter uma ideia com o MACD na tela, né? Porque o MACD ele vai formar as montanhas, então fica um pouquinho mais claro se ele vai fazer uma reversão aí para o movimento de baixa, se tiver em alta, se ele vai fazer uma reversão para o movimento de alta se ele estiver em baixa. Por quê? Porque ele vai começar uma montanha, vai subir a montanha e depois ele vai tentar voltar para o eixo zero. Vamos supor, né? É lógico que ele, por exemplo, pode parecer que ele está no final do movimento e depois ele sobe de novo. Mas mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena ter esse indicador na tela para quem não quiser entrar aleatoriamente. De qualquer maneira, eu não costumo pegar e ficar entrando, por exemplo, se eu fiz uma operação no movimento de alta, eu já costumo esperar uma movimentação de baixa. Isso também é uma coisa bem segura de se fazer. E se eu fiz uma operação em baixa, eu espero a alta. Simples assim, vou alternando. Em vez de, por exemplo, entrei na alta, depois eu vou buscar uma entrada na alta de novo. Não que seja errado, também dá muito certo, se você souber ler certinho, né, a movimentação, mas aí é uma medida de segurança a mais que você pode implementar. Eu gosto bastante desses métodos japoneses de operar, tá? Então, outras coisas que eu coloco aí na tela, que vai estar mostrando aí, que vocês vão ver que as velas não são normais, entre aspas. Porque não é tempo, como eu falei, não é o gráfico temporal, é atemporal, ou seja, não importa o tempo, importa o preço. Então ele é um gráfico aí de renko. Ah, mas mesmo assim não parece que é renko na tela. Tá, só para deixar claro, o renko também é um método japonês de operar. E é um tipo de gráfico, não é um indicador. Então eu estou falando que é renko. Por exemplo, aí eu estou usando 11 renko e você pode falar, mas não parece que é renko. Porque ele é um Renkin Nash sobre o renko. Renkin Nash, ele começou como um indicador, tanto é que se você for usar a versão mobile do Profit, da Nelogica, ele está como um indicador, ele vai mostrar, ele vai abrir uma janelinha, se você colocar ele na tela, como você coloca uma janelinha do MACD. E, enfim, depois, na versão desktop, né, na versão do computador, você pode colocar ele no gráfico, como se fosse só um gráfico mesmo, tá? Porque ele foi criado para ser um indicador, mas ele é um tipo de gráfico. Mas ele é um tipo de gráfico que você pode, por exemplo, colocar o gráfico temporal e colocar o Renki Nash sobre o tempo. Ou você pode colocar o renko e colocar o Renki Nash sobre o renko. Entenderam? Então, ele vai ser mais ou menos isso aí. Se você coloca, por exemplo, 11 renko, quando o preço andar 10 ticks, ele vai criar um novo renko, um novo bloco. Se você tiver um gráfico temporal de 1 minuto, ele vai esperar 1 minuto para formar um outro. E ele costuma ser um organizador da tela, que é uma outra questão da filosofia japonesa, que eles são muito, os orientais, né, também de uma maneira geral, prezam muito por organização e pela beleza. Então ele não vai criar assim, o gráfico ele não vai ficar, por exemplo, se você chegar para um leigo e perguntar, o que você está vendo aí na tela? Ele vai falar, nossa, eu estou vendo um monte de linhas aqui, de barras aqui, uma em cima, outra embaixo, não estou entendendo muito bem. Só que quando você pega e mostra até para um leigo, um gráfico seja de tempo ou seja temporal,
com o Reiki Nashi e pede para ele te falar se o movimento está de alta ou está de baixa, a grande chance dele acertar a resposta. O que não vai acontecer se você estiver usando um gráfico comum de tempo, por exemplo. Alguns traders, eles, né, que estão no comecinho, novatos, não sabem só de olhar ali para a tela qual o momento, se está de alta ou se está de baixo. E por que essa facilidade no Reiki Nashi? Porque, como eu falei, é tudo organizadinho. Ele vai pegar, ele vai abrir uma vela na metade da outra vela. Então você consegue perceber melhor os movimentos na diagonal. Isso permite que você perceba melhor os movimentos na diagonal, seja para cima, seja diagonal para baixo, né? Então é isso. E ainda como se não bastasse essa facilidade de bater o olho e já ver também, aí você ainda coloca a regra de coloração. Então olha só tudo que está me mostrando se um movimento é de alta ou é de baixa. A nuvem está me mostrando se é de alta ou se é de baixa. O Reiki Nashi mostra, a regra de coloração do MACD mostra, o próprio MACD mostra. Então isso não vai sobrecarregar meu córtex pré-frontal, porque eu vou bater o olho aqui no gráfico e já vou perceber. Usando também a questão da paciência e esperar o melhor momento, que é a filosofia da nuvem do Ichimoku, isso vai tirar minha ansiedade, porque eu vou saber exatamente o momento de entrar numa operação, né? Não vou ficar caçando aqui uma entrada, né? E só também para deixar claro é que eu espero ele plotar aqui uma vela fora da Ichimoku, tá? Longe do Ichimoku e não cruzando o Ichimoku ou no meio do Ichimoku, tá? E também lembrando que se você, por exemplo, escolher o Renko, geralmente cada vela do Renki Nashi, ele equivale a mais ou menos 2 Renkos ou um Renko e meio, tá? Eu não lembro direito agora. Do bloco do Renko, tá? Então, assim, só para quem gosta de fazer cálculo aí, não se assustar, tá? Não se confundir. Então, basicamente é isso, tá? A minha tela aqui é praticamente aqui, eu posso dizer 50%, 60% aí japonesa. Porque eu utilizo o Renko, que é um gráfico japonês, sobre Renki Nashi, que é um sistema de gráfico de velas japoneses, com a Ichimoku Cloud, e também foi criado por um japonês. Mas com esse toque ocidental das cores e dos cálculos do MACD. Até o momento aqui que eu estou testando, ele está bem assertivo, está acertando tudo, com baixo índice de erros, né, de entrar numa operação em loss. E está sendo bom, principalmente para quem sofre com essa questão de falsas entradas aí, de falsos rompimentos, de achar que o movimento vai ser de compra e ele reverte porque ele não teve força. Tá? Uma alternativa para quem fica perdido olhando as barras de volume. Então é isso. E quem souber outras dicas aí sobre utilizações do Ichimoku, porque eu sei que também tem outros tipos de leitura que dá para ser feito com o Ichimoku na tela. Quiser compartilhar aí, colocar dicas aí, sugestões, é tudo bem-vindo, né? E é isso. Obrigado pela atenção aí.